Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fincare a Chave de Suas Finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu vou falar sobre o método das partidas dobradas, ok? Bom, antes de mais nada, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e conhecidos que ajuda muito a fortalecer o meu trabalho aqui. Então vamos lá, o método das partidas dobradas determina que para cada registro contábil a débito em uma ou mais contas deve haver um lançamento correspondente ao crédito em uma ou mais outras contas, ou seja, não pode haver um valor credor sem um valor devedor correspondente. Então, o próprio nome já diz, método das partidas dobradas. Então, você vai precisar registrar em pelo menos dois locais, em duas contas contábeis, ok? Então, tudo que acontecer de fato contábil na empresa, você vai precisar registrar em duas caixinhas, né? Então, primeiro, o que é fato contábil? Fato contábil é tudo aquilo que acontece na empresa que tem um impacto financeiro. Então, a empresa comprou uma máquina, a empresa comprou matéria-prima, a empresa pagou a folha de pagamento, a empresa vendeu, a empresa recebeu uma venda sua. Tudo isso vai tendo impacto financeiro, vai mexer com a parte monetária da empresa. E isso precisa ser registrado. Então, esses fatos que ocorrem na empresa, dentro da contabilidade, são chamados de fatos contábeis. E eles precisam ser colocados certinhos aí nas suas devidas caixinhas. Uma caixinha vai representar o débito e a outra vai representar o crédito. Então, tudo que for acontecendo ali na empresa deve ser colocado na sua devida conta contábil. E, claro, cada empresa vai ter aí o seu conjunto de contas contábeis, que é chamado de plano de contas. Não é o foco desse vídeo, eu não vou entrar em definições de plano de contas, mas basicamente é só o conjunto das contas contábeis que a empresa vai utilizar para registrar todos os fatos contábeis dentro dela. Então, esses lançamentos a débito e a crédito, eles têm que ser iguais, né? Então, independente de ser apenas um débito e um crédito, ou um débito e dois créditos, três créditos, dois débitos e um crédito, o valor, a somatória do débito tem que ser igual ao do crédito, né? Então, esse é um ponto importantíssimo. Quando você está aprendendo na faculdade, que você vai fazer isso normalmente através de exercícios manualmente, não tem como você ter algum sistema que vai impedir que, caso você não esteja fazendo isso, você não registre. Mas no dia a dia de uma empresa, se você vai fazer uma partida dobrada lá dentro do sistema de contabilidade da empresa, se você não obedecer essa regra, você simplesmente não consegue salvar o lançamento contábil dentro do sistema. Ele não deixa se você não estiver aí obedecendo essa regrinha aqui de igualdade. É claro que você precisa fazer o registro nas contas contábeis corretas, né? É você que vai escolher essas contas contábeis, isso o sistema não tem como checar, mas o valor total do débito e o total do crédito ali ele vai verificar antes de salvar. Se não estiver batendo, ele não deixa. Então, se eu fizesse aqui um lançamento a débito de 100 e um crédito de 100, ok. Então, tem que ser aí uma igualdade de valores toda vez que ocorrer esse fato contábil, ok? Bom, alguns exemplos aqui de contas contábeis que a empresa pode utilizar: caixa, contas a receber, estoques, veículos, imóveis, bancos, móveis e utensílios, financiamentos, empréstimos, impostos a pagar, fornecedores, salários a pagar, capital social e por aí vai. Então, toda empresa vai ter o seu conjunto de contas contábeis e lógico que ela vai criar essas contas contábeis de acordo com a sua necessidade. Normalmente utilizam-se essas nomenclaturas aqui padronizadas que qualquer empresa vai sempre utilizar. Talvez você encontre aí umas pequenas diferenças de nomes muito específicos dentro da empresa, mas basicamente são essas contas contábeis aqui as mais comuns de se encontrar na maioria das empresas. Tem mais alguns exemplos também, mas o foco aqui é mostrar para vocês aí como que funciona o método das partidas dobradas e não falar sobre contas contábeis. Mas para você entender o método das contas contábeis, é necessário que você saiba o que são contas contábeis. O método das partidas dobradas é necessário que você entenda o que são contas contábeis.
Então essas contas contábeis elas vão receber entradas e saídas, né, de lançamentos de acordo com a partida dobrada e no final será apurado o saldo dessa conta que vai apresentar uma natureza de saldo. Então aqui já começam algumas regras que você precisa guardar, que na verdade antes de você entender como o método funciona, você precisa guardar as regras, né? Eu percebo que algumas pessoas querem entender o raciocínio das partidas dobradas, mas na verdade você primeiro precisa guardar, decorar uma regra para depois você conseguir entender como aplica. Então isso é essencial. Então quem tem dificuldade de entender o método das partidas dobradas é porque não decora a regra, tá? E essa regra vai partir dessa natureza de saldo, no qual as contas que fazem parte do ativo ou que são custos e despesas, elas têm a natureza de saldo devedor. E as contas que fazem parte do passivo, patrimônio líquido e são receitas, elas têm a natureza de saldo credor. Mas calma aí que você vai entender melhor da onde que surge aqui esses valores né, que vão dar aí o sentido da natureza de saldo devedora ou credora de uma conta contábil. Então as contas contábeis, elas recebem crédito e débito, ou débito e crédito, né? Tanto faz a ordem aqui. Então, no dia a dia, nós temos aqui um aumento, né? A gente utiliza a palavra crédito aí no dia a dia, sem o jargão contábil, né? Quem não entende absolutamente nada de contabilidade associa a palavra crédito a um aumento e débito a uma redução, né? Ah, eu tenho um crédito ali na loja, né? Então eu tenho dinheiro sobrando lá, eu posso pegar alguma coisa. É positivo, né? Eu estou em débito com você, eu devo alguma coisa para você, então negativo. Então normalmente tem essa conotação. E na contabilidade funciona assim também? Sim, mas não na totalidade. Então, quando a gente fala de crédito com o sentido de aumentar, né, o saldo de uma conta contábil, ele tem validade somente nas contas de passivo, patrimônio líquido e receita. Então, toda vez que você vai fazer um registro contábil de um fato contábil, que você vai creditar uma conta com a intenção de aumentar o valor dessa conta, essa conta obrigatoriamente tem que ser uma conta de passivo ou de patrimônio líquido ou uma receita, tá? E quando você vai reduzir, que você faz um débito, também, né? Se eu quero reduzir o valor de uma conta de passivo, de patrimônio líquido e receita, eu vou fazer um débito. Então, o conceito de crédito aumenta e débito diminui, ele só funciona nesses grupos aqui, passivo, patrimônio líquido e receitas, tá? Agora, a parte, né, que é diferente do que a gente utiliza o conceito dessas duas palavras no do dia a dia, ela vem para outros grupos dentro da contabilidade. Então, o débito e o crédito, ou o crédito e débito, né? O débito ele vai ser um aumento e o crédito vai ser uma redução nas contas de ativo, custos e despesas. Então, quando se quer aumentar uma conta de ativo ou se quer registrar um custo ou uma despesa, você faz um débito nessa conta e você vai fazer um crédito quando você quiser reduzir. Então aqui é o contrário do que a gente comumente usa no dia a dia, né? O débito ele vai aumentar e o crédito vai reduzir. Então essa aqui é a regra importante que, como eu falei, você precisa decorar, não tem jeito. Se você não decorar isso aqui, você nunca consegue entender como o método das partidas dobradas funciona. Para isso eu fiz esse quadro aqui bacana, que é que eu falei, né? É comer ele com arroz e feijão e decorar, não tem jeito. Então, toda vez que for ocorrer um aumento nas contas de ativo, custos e despesa, você vai fazer um débito. E toda vez que você for reduzir uma conta de ativo, custos e despesas, você vai fazer um crédito, tá? Então, isso aqui é uma regra que você tem que guardar, não tem jeito. E as contas de passivo, patrimônio líquido e receitas, quando você for aumentar, você vai fazer um crédito nela e uma redução, um débito. Então perceba, né, que o sentido inverso está somente nas contas de ativo, custos e despesas, né? Aumentar debita e reduzir credita. Então isso aqui, guarda bonitinho essa regra e aí você vai ter que treinar, colocar isso em prática, porque aí com o passar do tempo e o treino de registros de fatos contábeis, você pega o jeitão e aí fica fácil, se torna automático.
É como, eu costumo dizer que é como dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, você fica atrapalhado porque você precisa prestar atenção no trânsito, você tem que pisar em 3 pedais diferentes, um para acelerar, outro para frear, outro para trocar de marcha. Na hora que vai frear, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que tomar cuidado com a marcha que eu tenho que mudar de marcha se eu reduzo a velocidade, eu tenho que mudar de marcha se eu aumento a velocidade. Às vezes tem alguém sentado do meu lado e começa a falar comigo. Então, assim, quem não tem prática fica totalmente ali apreensivo, né? Acaba sendo aquela situação desgastante, porque tem que despender muita atenção, mas depois aí de alguns meses você já está dirigindo, ouvindo rádio, conversando com a pessoa do lado, fazendo tudo automaticamente. E as partidas dobradas, os lançamentos contábeis também assim. Você vai treinando, chega uma hora que você decora essa regrinha aqui bonitinho, na hora de colocar em prática é praticamente automático. Você vai fazer os registros de uma maneira muito fácil e rápida. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para você começar a entender como é que funciona. Então, a empresa comprou um veículo à vista com pagamento por transferência bancária no valor de 50 mil. Então, o método das partidas dobradas vai fazer o registro contábil para traduzir esse fato contábil em débito e crédito. Então, todo fato contábil vai ter que ter um débito e crédito. E como que você começa a pegar esse jeitão? Você precisa identificar quais são as contas que você vai registrar isso aqui. Então, a empresa comprou um veículo, ok? Ela está comprando um bem, que é um ativo. Né? E qual que é a regrinha para o ativo? Quando eu vou aumentar um ativo, eu tenho que debitar. Bom, então já sei que é uma conta de ativo, que eu vou ter que debitar porque está aumentando. Agora, qual é essa conta? Bom, eu vou ter que olhar lá na contabilidade da empresa, porque cada empresa tem lá um... Normalmente se trabalha com números, né? As contas contábeis são números e não nomes, né? Normalmente você aprende isso na graduação com nome, mas a hora que você encara a realidade são números, mas é só substituir. Você precisa saber qual que é o número da conta contábil correto lá dentro da empresa para registrar. Então, seria feito aí um registro na conta de veículo. Como eu disse, veículo é um ativo, é um bem que a empresa está comprando. Você vai fazer um débito, né, no valor de 50 mil. E como que a empresa pagou esse veículo? Bom, ela fez uma transferência bancária, ou seja, saiu dinheiro da conta corrente dela. Conta corrente, banco, é um ativo também da empresa. Né? E ativo, quando vai diminuir, faz-se um crédito. Então, vou registrar aqui na conta bancos um crédito no valor de 50 mil. Então, a partida dobrada aqui está feita. Debitou uma conta, creditou outra. Então, um erro que é muito comum quem está iniciando na partida dobrada é achar que tem que debitar uma conta de ativo e creditar uma conta de passivo. Eu não sei porque eu percebi alguns alunos durante o período que eu dava aulas, o pessoal insistia muito nisso. Ah, mas eu estou debitando veículos, eu não tenho que creditar financiamentos? Não, você não está comprando esse carro financiado, você pagou ele à vista. Então, a partida dobrada, ela traduz o fato contábil. Então, você tem que tomar cuidado em traduzir esse fato contábil num registro de débito e crédito. Então, não crie regras por conta própria. Tem gente que quer criar regras por conta própria para ficar mais fácil. Não existe regras. Né? O débito e crédito aqui pode ser 2 contas de ativo, 2 contas de passivo, uma de ativo, uma de passivo, 2 de passivo, uma de ativo, 2 de ativo, uma de passivo. Não tem regra. O importante é traduzir o fato contábil num registro de partida dobrada. Então, esse jeitão aqui vai sendo adquirido por quem faz os registros com o passar do tempo. Como eu acabei de falar, né? É só a experiência que vai fazer com que você tenha facilidade de fazer esses registros. Agora imagine que esse veículo aqui tenha sido comprado financiado, né? Então, o registro do veículo lá na conta de ativo, o veículo, não vai mudar, né? Debito a conta veículo no valor de 50 mil, só que agora ao invés de pagar ele à vista através de uma transferência bancária, não saiu o dinheiro do banco. Eu fiz um financiamento, então eu não paguei, não saiu nada do banco, então eu não posso registrar na conta de banco porque não está saindo dinheiro do banco. Mas eu assumi uma dívida, né? Uma dívida na conta financiamentos. E uma dívida na conta financiamentos é uma conta de passivo. Passivo, quando eu quero aumentar, faz um crédito. Né? Então não mudou nada, débito e crédito, mudou apenas a conta contábil aqui, que agora é financiamentos. Então você está enxergando que esse registro aqui, o segundo registro,
está mostrando que a empresa comprou um veículo de 50 mil, mas ela vai pagar financiado. Não saiu nada no momento ali do registro de dinheiro do caixa dessa empresa. É claro que depois ela vai pagando esse financiamento, aí vai ocorrendo outros registros contábeis no qual vai abatendo esse valor do financiamento até ele zerar. Então, é isso que é o método das partidas dobradas. Então, você precisa sempre se atentar ao débito e crédito. Sempre obrigatoriamente vai ocorrer um débito e um crédito para que a partida dobrada feche. Então, tem que ter aqui certinho esses valores. Agora um exemplo aqui de partida dobrada um pouco mais complexa, com 3 lançamentos. Compra de um veículo com uma entrada à vista de 10 mil e um financiamento de 40 mil. Então você precisa traduzir esse fato contábil em uma partida dobrada. Então a empresa comprou um veículo de 50 mil, pois são 10 mil à vista e 40 mil financiado. Então o valor total do veículo é 50 mil, continua registrando normalmente o veículo. Então, débito lá na conta de veículo, uma conta de ativo quando aumenta, debita 50 mil. Agora, como que a empresa pagou e vai pagar esse veículo? Bom, ela deu 10 mil à vista. Saiu aí do caixa dela, do banco, 10 mil reais. Então, saiu dinheiro do banco. Banco é uma conta de ativo, quando diminui, credita. Bancos, 10 mil reais. E o restante, 40 mil, ela fez um financiamento. Financiamento é uma conta de passivo, quando aumenta, credita 40 mil. Então, note que o valor total aqui de 10 mil mais 40, que os dois lançamentos foram feitos a crédito nessas contas, é igual ao valor do débito de 50. Então, 10 mais 40, 50 mil, que é o valor do débito. Partida dobrada fechada. É aqui, né, que se você faz o valor errado, o sistema, se você está fazendo um sistema de uma empresa, ele não deixa salvar. Por quê? Porque o valor do débito não está batendo com crédito. Se eu lançasse ali no valor de 40 mil, lançasse 39.999,99 centavos, por causa de 1 centavo, ele não deixaria salvar. Tem que ser exatamente o valor do débito. Então, 10 mil mais 40 dá 50, que fecha certinho. Então, é por isso que se chama partida dobrada. Então, esses registros eles têm que ser feitos aí a cada fato contábil, que é justamente o que vai alimentar toda a contabilidade da empresa, formando as demonstrações contábeis. Então, nunca se esqueça desse detalhe de conferir aí o valor total dos débitos e créditos na hora que você estiver fazendo aí algum exercício, alguma atividade no qual não tem um sistema que vai te impedir de salvar o lançamento contábil caso ele esteja errado. Porque às vezes, não é que a pessoa não saiba, mas ela acaba por falta de atenção ali, não fazendo o lançamento a débito e crédito. Por exemplo, numa prova, se você escrever débito, veículos, e lá ali em banco, sem querer, você não está prestando atenção e escreve débito de novo, você está dizendo que entrou dinheiro no caixa, e não entrou dinheiro no caixa, está saindo, né? Se fosse um débito no banco, estaria indicando uma entrada de dinheiro no caixa, e não uma saída, que é um pagamento. Então tem que tomar cuidado na hora de indicar ali num exercício, porque se você inverter a letra, obviamente vai estar errado, ok? Bom, aqui as contas contábeis, né, eu trouxe um exemplo, todas as contas de ativo, custos e despesas, elas vão recebendo aí os lançamentos a débito e crédito, né, e no final se apura o saldo desta conta. E o saldo desta conta, ele vai formar aí o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício da empresa. Então, no caso das contas de ativo, custos e despesas, é o valor do débito menos o crédito, que vai ser o saldo final da conta, que vai representar a natureza de saldo da conta. Então, toda conta de ativo, custo ou despesa, se ela tiver um saldo, obrigatoriamente ela recebeu mais débitos do que créditos. Então, isso aqui explica o comecinho do vídeo no qual eu falei o que é a natureza de saldo. E todas as contas de passivo, patrimônio líquido e receita, o valor dos lançamentos a crédito vai ser superior ao débito. Então, crédito menos o débito vai ser o saldo dessa conta, que vai lá para o balanço patrimonial e para a demonstração do resultado do exercício. Então, por isso que é muito importante tomar cuidado na hora de fazer o registro. Como eu disse, é a prática que vai fazer com que você domine o método das partidas dobradas. Para quem vai trabalhar em contabilidade, que vai ter que fazer esses lançamentos todo dia, no começo parece ser muito difícil, muito complicado, muito detalhe,
né? Tem que fazer o registro muito calmamente, para registrar alguns fatos contábeis. Às vezes a pessoa demora algumas horas e depois, com o passar do tempo, você vai aprendendo e vai ficar muito fácil, porque os fatos contábeis dentro de uma empresa, a grande maioria deles são bem repetitivos, que nem compra, vendas, pagamentos, todos os dias ocorrem isso nas empresas. São fatos que são muito repetitivos. Então essa repetição vai te mostrar que esses lançamentos contábeis eles são sempre iguais. E aí isso vai facilitando o aprendizado de quem mexe com isso e o desenvolvimento aí ao longo do tempo. Então não se assuste se você estiver começando e perdido aí em como registrar, mas é totalmente normal acontecer isso. Então, o passar do tempo que vai consolidar esse aprendizado na sua mente. Se você estiver treinando para alguma prova, ou você ainda não trabalha na área, mas tem que estudar porque vai ter uma prova, alguma atividade, também não tem jeito. É pegar os exercícios que o professor passou aí para você e ficar treinando, vendo a resolução, analisar onde errou, refaz o exercício, que aí você vai pegando o jeitão e vai perceber que é bem facinho, ok? Bom, convido vocês a acessarem meu site finqui.com.br. Agradeço vocês que assistiram até o final do vídeo. Espero que eu tenha contribuído aí com um pouco mais de conhecimento para todo mundo. Agradeço de coração todo o empenho seu em querer aprender sempre um pouquinho mais sobre finanças e contabilidade. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!